noite, bem-vindos a esta noite informativa. 3 pessoas morreram hoje no distrito de Mucuba, província da Zambésia, na sequência de um acidente de aviação. O acidente ocorreu quando uma viatura ligeira despistou-se e colidiu frontalmente com um caminhão. A STV falou ao telefone com o comandante da polícia em Mucuba, que nos dá mais detalhes sobre a tragédia. Confirmo a ocorrência desse acidente de aviação do tipo choque entre carros, ocorrido por volta das 6 horas de hoje, na área de Muniba, cerca de 40 quilômetros da cidade de Mucuba, para quem vai a Quilimane. E que, na verdade, o acidente resultou em 3 mortos no local e na hora, e danos avultados para uma das viaturas e danos ligeiros para a segunda viatura. Bem, o que nós podemos confirmar neste momento é que o acidente envolveu 2 viaturas. Uma ligeira, que é Toyota Corolla, e a segunda é Freightliner. E os ocupantes da Toyota Corolla estavam em número de 3, incluindo o condutor. E estes, seguindo no sentido sul-norte, ou melhor, vinham já para a cidade de Mucuba, a essa distância que me referi antes, é quando perdem o sentido da marcha, provavelmente por fadiga ou outras circunstâncias que ainda vamos apurar, e foram se bater com este caminhão Freightliner, o que resultou imediatamente na morte dos ocupantes. Porque, na verdade, eles saíram da faixa deles de rodagem e passaram para a outra faixa. E o condutor do Freightliner, inesperadamente, não conseguiu mobilizar sua viatura para evitar o pior. O que aconteceu foi que eles foram se embater ali. O motorista do Freightliner está ileso, e todos os ocupantes, neste caso todos os 3 que estavam nessa viatura ligeira, é que perderam a vida. Não temos registro de feridos. O presidente da República, Filipe Nyusi, trabalhou hoje no distrito de Lago, onde orientou um comício na Vila 7. Nyusi inaugurou ainda em Metangula uma embarcação para a fiscalização do Lago Niassa. Depois de no sábado ter trabalhado no distrito de Mavago, este domingo o chefe de Estado escalou o distrito de Lago. Filipe Nyusi foi recebido em ambiente de festa, onde não faltou o ganda, dança tradicional do Niassa. Na vila de Metangula, o presidente inaugurou esta embarcação para fiscalização pesqueira no Lago Niassa. Orientou um comício popular e uma sessão do governo distrital. No comício, disse que os moçambicanos não podem ter outro tipo de inimigo que não seja a pobreza. Que o nosso inimigo já é conhecido, é a pobreza. O resultado que queremos é o bem-estar para os moçambicanos, e a via para derrubarmos a pobreza é trabalhando, mais nada. Já conhecem as armas para usar, é a agricultura, aqui por exemplo, no distrito do Lago, a agricultura, é o turismo, os recursos minerais, são as florestas, é a pesca, são as armas que vão usar para poder derrubar essa pobreza. Tendo em conta este pressuposto, o presidente revelou que a elaboração do programa quinquenal do governo não só teve em conta o seu manifesto eleitoral, mas também dos outros candidatos das eleições do ano passado. Aquelas coisas boas que falavam, que eu também tirei, aquelas ideias que eles dão, também ouço. Vou ser também presidente dessa gente toda, porque enriquece a governação que eu estou a dirigir. Os residentes do distrito de Lago colocaram ao presidente várias questões. Os jovens do distrito do Lago pedem com uma insistência uma escola do ensino técnico profissional. Já estava-se a trabalhar com um projeto que vai trabalhar para o carvão, aí na zona de Banhamba e outro sítio. Então ainda estão a trabalhar no memorando. Qualquer dia se fecha, mas se não se fechar essa escola, o governo está a pensar em trazer e escolher qual é a especialidade para o Lago. 525 meticais é um valor mensal do combatente. A perguntar à Sua Excelência, Presidente da República, este é dinheiro? Ele tem 5 filhos, no valor de 500 meticais, o que é que ele fará? Precisaremos de saber quantos anos ele esteve como
militar, em que regime esteve, para ele poder merecer aquilo. Porque aquilo não há uma tabela única para toda a gente, para todo o país. Depende das circunstâncias em que cada um esteve nas forças da defesa e segurança. Fortificar o caso da ponte do Rio Lunho. Já dissemos, a ponte vai arrancar e mais nada. Já estão a trabalhar, já estão a desenhar, já estiveram aqui. No próximo ano começa essa ponte do Rio Lunho, porque esse ano já acabou. A pessoa com deficiência ainda não está a gozar seus direitos. O nosso estatuto diz: temos direito a emprego. Significa, para a igreja ver Vossa Excelência, no Conselho Consultivo, não está lá o deficiente por quê? Penso que o mais ideal é ir apresentar-se à direção distrital para ver quais dificuldades concretamente tem. E temos informações que a nível da província de Niassa, a nível do distrito de Lagos, há alguns que se beneficiaram de algumas casas para isso. Ele foi régulo em Chia. Por que retirar um régulo de qualquer maneira enquanto ele é do Partido Frelimo? Ele não conhece os porquês. Não sei quem lhe tira. É o primeiro secretário do distrito, do Comitê Distrital do Partido Frelimo. Porque régulo não é eleito pelo partido, nem é colocado por administrador. Então, se a comunidade de onde ele vem disseram que já não é ele, é outro régulo, é ali onde nós respeitamos. Não se pode ir mandar onde, porque régulo é uma autoridade tradicional, é ou não é? O presidente ainda teve tempo de visitar a praia de Xuanga, no Lago Niassa, e interagiu com alguns banhistas e com proprietários de uma estância turística. Em Metangula, Filipe News reuniu-se ainda com pescadores que desenvolvem as suas atividades no Lago Niassa. Os mesmos já apresentaram várias preocupações, mas o presidente pediu-lhes que aumentem a produção para tornarem a sua atividade mais lucrativa. Dezenas de barcos atracados e seus proprietários vestidos a rigor. Afinal, receberam este domingo um hóspede que nos visita todos os dias, o chefe de Estado. Antes de com ele se reunirem, os pescadores do distrito de Lago expuseram para Filipe News o produto da sua atividade. No encontro, disseram ao presidente que a pesca tem sido uma atividade mergulhada em várias dificuldades. A falta de dinheiro por parte do pescador local impede que este tenha embarcações maiores e com instrumentos de apoio à pesca para enfrentar as furiosas águas do Lago Niassa. Mas também queixaram-se de mercados físicos e sistemas de frio para a conservação do pescado. A falta de energia elétrica nos postos administrativos de Lunho, Cobo e Miruluca para facilmente a conservação do pescado fresco. A falta de estabelecimentos de venda de acessórios dos motores de pesca. Necessidade de existência de uma fábrica para a conserva da ossico, nome local. O presidente pediu-lhes para aumentarem a produção, que só assim coisas grandes poderão chegar. Sentindo do vosso lado que estão a se espalhar muito com dificuldades que ainda não são problemas para vocês. Quando falam de coisas muito grandes que têm que ser instaladas, quando ainda não pescam, nem sequer pescam 20 quilos por dia. O vosso peixe, a vossa pesca é imediatamente consumida, encontra o mercado aqui localmente. Mas nós queremos que saiam de produzir para um dia só, é produzir para mais dias. Portanto, encontrar condições para manter, mas para isso é preciso produzir primeiro. Se nós não produzimos, nunca podemos exigir instalações grandes para pôr aquilo que é pouco, que é insignificante. Refira-se que a pesca é uma das principais atividades econômicas do distrito de Lago. Em vigor na passada quarta-feira, o novo Código Penal, tendo como uma das principais novidades as penas alternativas à prisão. Neste momento está a ser preparado o Código do Processo Penal, que estabelece os critérios de aplicação da nova legislação. O novo Código Penal entrou em vigor no dia 1 de julho passado e revoga o anterior datado de 1886. A nova legislação traz várias novidades, entre as quais a despenalização do aborto até 12 semanas, penas alternativas à prisão, crimes ambientais, entre outros. As penas alternativas à prisão colocariam em liberdade 30% dos reclusos das cadeias moçambicanas, o equivalente a 4.500 pessoas.
São situações novas para as quais a sociedade pensa que não deve estar assim muito preparada e esperamos que a recessão seja pacífica e que não tenhamos aqui justiça privada, porque este é o grande receio. As penas alternativas à prisão visam essencialmente garantir que não se encham as cadeias só por encher as cadeias e com pessoas que podem muito bem ser ressocializadas no seu meio social. Entretanto, o novo Código Penal precisa de ser regulamentado através do Código do Processo Penal. A Justiça já está a preparar um novo regulamento, tendo se reunido há dias com a sociedade civil em Nampula para acolher sensibilidades. Esperamos que com este trabalho possamos ajudar o legislador moçambicano a edificar um código de processo que vá ao encontro não só do que está determinado no Código Penal que entrou em vigor no dia 1, mas também a preocupação do Estado, que é fazer chegar a justiça ao cidadão, tornar mais simples o procedimento. Produziram-se reflexões ou contribuições que certamente vão permitir ou vão propiciar, digamos, a quem de direito, no caso ao legislador, à Assembleia da República, poder brindar também este povo. O novo Código Penal põe fim à lei mais antiga do sistema jurídico de Moçambique, que, por exemplo, punia a vadiagem ou a mendicidade e o aborto e tratava deficientes mentais como loucos. E mais de 260 estrangeiros estão detidos nas cadeias moçambicanas. A maioria vem de países vizinhos, com destaque para Tanzânia, Zimbábue e África do Sul. Os dados são referentes a 2014. Dos 14.895 reclusos registrados até 31 de dezembro, 266 são estrangeiros. A presença de outras nacionalidades nas cadeias é de longe menor quando comparada com o número de moçambicanos detidos no estrangeiro, 2.779. Ainda assim, o mundo está bem representado no país. Além de africanos, existem reclusos europeus, asiáticos, norte-americanos e latino-americanos. A maioria de sul-africanos e latino-americanos são indiciados de tráfico de drogas. E isto vai implicar uma nova forma de lidarmos com os estrangeiros, porque a sua convivência com os nacionais está a trazer aprendizagem que antes não eram comuns nos nossos estabelecimentos penitenciários. E, sobretudo, a atitude violenta com que parte desses internos estão a representar nos nossos estabelecimentos. E registramos uma ocorrência violenta num estabelecimento preventivo de Maputo, para onde tínhamos transferido algumas de tendas de origem latino-americana e que incendiaram, portanto, as celas onde estavam acomodados. Outro dado preocupante é que os jovens dominaram as cadeias em 2014. 4.301 reclusos tinham entre 16 e 21 anos e 6.670 estavam com idades entre 22 e 35 anos. Como sabem, o nosso sistema penal não tem prisão perpétua e muito menos a pena de morte. Significa que estes jovens vão sair e estarão de volta para a comunidade. E a pergunta que devemos nos fazer é em que condições estes jovens retornarão à comunidade? Reabilitados ou numa situação pior em que deram entrada no estabelecimento? Ainda em 2014, as cadeias registraram 11.143 entradas contra 10.550 saídas autorizadas. Mas há os que saíram por iniciativa própria, 118 no total. Destes, 62 foram recapturados. Este ano, as fugas continuam. Na segunda-feira, pelo menos 35 reclusos evadiram-se em Chiuri, província de Cabo Delgado. A polícia em Chimoio recuperou uma arma de fogo do tipo pistola e uma viatura usada por 3 criminosos que, durante a troca de tiros com a polícia, conseguiram escapulir-se. De vários crimes com recurso a armas de fogo tende a aumentar na cidade de Chimoio.
Esta semana, 3 supostos cadastrados entraram em confrontos com a polícia, do qual conseguiram fugir, abandonando esta viatura, onde foi encontrada esta arma de fogo, supostamente usada para a prática de vários crimes. Aliás, o tiroteio entre a polícia e os 3 criminosos teve lugar no bairro Mudzingadze, na residência desta cidadã, que responde pelo nome de Dorca, agora a contas com a polícia para investigações, a qual diz ser namorada de um dos 3 criminosos, ora em parte incerta. Nome Milênio. Quando ele me encontrou em 38, me conquistou, foi sexta-feira. Depois dali ele chegou de vir na minha casa. Amigo dele estava a dormir aí, e ele também estava aí. E depois dali, amigo dele falou numa Doca, onde foi Milênio? Eu falei, não sei. Numa que foi aonde? Eu não sei. E quando ligou para o amigo dele, veio com outro amigo dele. Logo ficaram 3, e eu acabei de cozinhar e eles acabaram de comer. Quando eu levei meu telefone, queria carregar. Estou chegando na estrada, estou a ver 2 carros de polícia. Numa que é aqui. Eu também fiquei assustado. E aqui, será que o que aconteceu? Dali eu fui deixar o telefone na carga. Eu estou a ouvir já tiro já na minha casa. A polícia diz que recebeu denúncias populares, dando conta da presença de indivíduos estranhos na residência da cidadã ora detida, e quando se fez ao local, foi recebida aos tiros, tendo os malfeitores se escapulido. O que está a acontecer é que tivemos esse caso, foi com base até na colaboração da população a uma comunidade no bairro Mudzingadze, achando a presença desses homens há 3 dias numa residência desta senhora que acabaram de entrevistar. O Fundo Monetário Internacional diz que há derrapagens na política macroeconómica de Moçambique, caracterizada por uma depreciação do metical e perda de reservas internacionais líquidas. Num comunicado de imprensa, o Fundo Monetário Internacional revela que fez uma avaliação dos recentes desenvolvimentos da economia moçambicana e avança que verificam-se derrapagens na política macroeconómica e perdas nas reservas intencionais líquidas. Dados do Banco de Moçambique mostram que as reservas internacionais desgastaram-se em cerca de 800 milhões de dólares de agosto de 2014 a esta parte, fixando-se em 2,4 mil milhões de dólares. O valor dá apenas para cobrir 2 meses e alguns dias de importações contra os ideais 4 meses e meio que as reservas devem cobrir. Quanto à situação do metical, o FMI avança que uma maior flexibilidade cambial ajudará a economia a reagir melhor a choques externos num futuro próximo. A instituição financeira não comenta em detalhe a derrapagem do metical, que num espaço de 11 meses depreciou em 10 meticais em relação ao dólar, situando-se atualmente a unidade da moeda americana nos 40 meticais. O Fundo Monetário sugere, por outro lado, que Moçambique mobilize mais receitas para alimentar o orçamento do Estado e que contenha as despesas, ao mesmo tempo que investe nos programas sociais. O comunicado diz ainda que as reformas fiscais recentes reforçaram o quadro de políticas, mas que é preciso fazer mais para aperfeiçoar a gestão das finanças públicas, inclusive através dos controlos mais rigorosos sobre as empresas públicas. O FMI elogia a aprovação das leis de minas e petróleo, mas alerta que são necessárias novas medidas para tornar a pobreza mais sensível ao crescimento e fortalecer o clima de negócios. Muito bem, olhamos a atualidade internacional. O governo da Tunísia declarou estado de emergência pouco mais de uma semana depois do ataque no qual 36 pessoas foram mortas. O estado de emergência dá mais poderes para as forças de segurança do país e limita o direito de organizar reuniões em público. As autoridades do país já tinham aumentado a segurança, enviando mais de 1.400 polícias para praias e hotéis. O presidente tunisino, Beji Caid Essebsi, fez um pronunciamento afirmando que as medidas eram necessárias. Temos que estar preparados para enfrentar esta calamidade. Temos que ter os soldados necessários, treinamento apropriado
e meios materiais para vencer o inimigo. Necessitamos desesperadamente dos meios materiais, disse o presidente, pedindo apoio e cooperação das forças internacionais de combate ao terrorismo. O estado de emergência deve durar 30 dias e pode ser renovado no fim deste período. A última vez que a Tunísia declarou estado de emergência foi em 2011, durante a rebelião que derrubou o presidente Ben Ali. Na ocasião, o estado de emergência só foi revogado em março de 2014. E o Estado Islâmico divulgou este sábado um vídeo que mostra o que parece ser a execução de 25 prisioneiros do exército sírio. É a primeira vez desde maio que o grupo jihadista mostra a imagem da cidade antiga de Palmira, patrimônio mundial da Unesco. Estas execuções eram conhecidas, foram noticiadas pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos, poucos dias depois da cidade ter sido conquistada pelos extremistas ao exército sírio. Mas o vídeo publicado neste sábado mostra que havia 25 prisioneiros e não 20 como era avançado inicialmente e que as execuções foram levadas a cabo por adolescentes. O vídeo tem também a imagem da explosão da prisão de Palmira, situada fora da zona histórica. Segundo o observatório, que monitoriza o conflito na Síria, através de uma rede de ativistas no terreno, os prisioneiros são soldados xiitas e alauítas que combatiam no exército de Bashar al-Assad e que foram capturados pelos extremistas. As primeiras imagens mostram os prisioneiros a serem conduzidos para um palco do anfiteatro romano e feitos ajoelhar, mãos atadas atrás das costas por extremistas adultos. É então que se dá a entrada coreografada. Os jihadistas adultos dão lugar a um grupo de jovens adolescentes, aparentemente com idades entre 10 a 15 anos. Estão armados com pistolas e a cada um é atribuído um dos 25 prisioneiros. Sabe-se que os jihadistas plantaram minas na cidade antiga de Palmira, em especial nas ruínas romanas. O grupo disse no final de maio que não tenciona destruir os monumentos da cidade, mas apenas os santuários, estátuas e ídolos que os infiéis adoram. Muito bem, voltamos ao país para olhar o desporto. O 1º de maio de Climane afastou na tarde deste domingo o Ferroviário de Climane, depois de empatar a uma bola no tempo regulamentar. Trata-se de uma partida em que as duas equipas jogaram o pé de igualdade e procuraram chegar ao gol. Depois de estabelecido o empate, as duas equipas foram atrás do segundo golo para eliminar o adversário, mas os defesas de ambas partes estiveram atentos para evitar o golo, razão pela qual seguiu-se a grande penalidade após o término do tempo regulamentar. Já na marcação da grande penalidade, o 1º de maio avançou na marcação e Ferroviário falhou alguns golos, tendo terminado por 4-2. Fomos preparados para o prolongamento, mas a questão de tempo não ajudou. Depois fomos à lotaria de grandes penalidades, aí tem muito a ver com sorte. E posso também dizer com saber marcar. Para a primeira metade, parabéns, porque conseguiu realmente concretizar para marcar a diferença. Foi um ensaio para a próxima jornada no Moçambique? Eu penso que esses jogos são úteis porque não ficamos parados, acabamos jogando. E está de parabéns à organização, que realmente conseguiu nos pôr a estarmos sempre em atividade. Foi um equilíbrio tanto na primeira como na segunda parte. Houveram oportunidades para as duas equipes, acabamos sendo felizes na lotaria de grandes penalidades, mas o que nos satisfaz é porque viemos para esse jogo na perspectiva de ganhar alguns jogadores que não têm jogado com regularidade e felizmente que nessa perspectiva conseguimos, porque há alguns jogadores que deram mostra que podemos continuar a contar com eles. Entretanto, no final houve oferta ao melhor jogador da partida, que foi Batus, do 1º de maio, agraciado por um cheque de 10 mil meticais e 75 mil meticais foram para a equipa vencedora, o 1º de maio de Climane. E o Ferroviário de Nacala qualificou-se este domingo para os quartos de finais da primeira edição da Taça da Liga BNI, ao vencer no campo da Bela Vista o Desportivo de Nacala por 5-4. Vamos agora ouvir a reação dos treinadores das duas equipas.
partes distintas, em que nós conseguimos dominar praticamente a primeira parte. A segunda parte, o Desportivo veio-nos a pressionar, né? Mas, conforme já havia dito anteriormente, algumas pessoas não queriam que a gente ganhasse o jogo, mas, graças a Deus, com no tempo nós conseguimos ser vitoriosos. Posso falar abertamente do trio? Entramos praticamente a sofrer, mas começamos bem o jogo. A dado momento, lá para os 15 minutos, fomos atacados pelo sono, adormecemos um bocado e sofremos um gol. E mesmo assim continuamos a jogar, tentamos encostar o Ferroviário na sua zona defensiva. Até certo ponto conseguimos, mas terminou a primeira parte a perder por 1-0. Na segunda parte tentamos reagir e logo aos 15 minutos também de novo tornamos a consentir um golo, não é? Sem que numa altura em que nós estamos a tentar correr todos os riscos para arriscarmos um pouco de tudo, sofremos um gol. Mas mesmo assim incentivamos os jogadores, fomos para cima do Ferroviário, fizemos algumas substituições que estruturam os efeitos tanto desejados e conseguimos chegar à igualdade. Daí penso que o Ferroviário matou o jogo porque não continuou com o ritmo que vinha tendo, naturalmente, porque a nossa ascendência foi superior e pronto, conseguimos lá empatar e nunca mais conseguimos violar a baliza contrária por falta de inteligência em alguns momentos da parte dos nossos jogadores. É um defeito que nós temos e é difícil de o corrigir, nós sabemos, mas há que dar os parabéns à rapaziada que soube reagir, dar os parabéns também ao próprio Ferroviário que conseguiu passar para outra fase. Espero. A Seleção Nacional de Futebol qualificou-se para a segunda eliminatória de acesso ao CAN após vencer este sábado as Ilhas Seychelles por 4-0. Os 4 golos da vitória dos Mambas foram apontados na primeira parte do jogo. O primeiro foi da autoria do suspeito do costume, Luís Miquelson, jogador do HCB, aos 14 minutos. O segundo veio no minuto 21, por intermédio de Isaac, jogador do Machekene. Veio depois a vez de Gildo Vilanculo, jogador de Ferroviário da Beira, que fez o 3-0 ao minuto 36. E com uma tarde era moçambicana, Reinildo Estrela do Ferroviário da Beira marcou o 4º golo já nos instantes finais da primeira parte. Perante o seu público, os ilhéus procuraram inverter a situação, mas não tiveram argumentos para contrariar o poderio dos Mambas. Assim, Moçambique transita para a eliminatória seguinte com agregado de 9-1 no conjunto das duas mãos. Na próxima eliminatória, os Mambas têm pela frente a Zâmbia, que deixou para trás a Namíbia. De resto, a Zâmbia é uma seleção que Moçambique não guarda boas recordações, até porque nunca conseguiu arrancar uma vitória. Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era o Majangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico de senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite e eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Moçambique é um país com um vasto repertório artístico e cultural. Para o promover, o programa Artes e Letras traz bons argumentos para esta viagem semanal. Conversando com os nossos autores, o Artes vai mantê-lo informado sobre os eventos artísticos, dando-lhe a imagem do que o país oferece ao longo da semana. Sempre gostei de escrever poesia. O impacto do livro na minha vida é muito grande. Trazer essas danças. A literatura não é sobre a verdade. Todos os sábados à tarde, contamos com a sua companhia. Um país sem história é um país sem futuro.
Bem-vindos à última parte desta noite informativa. O escritor Mia Couto completa hoje 60 anos de idade. Como forma de imortalizar os feitos desta grande figura da literatura moçambicana, o Grupo Soico preparou um vídeo que juntou depoimentos de familiares, amigos e colegas do autor. Acompanhe. De julho de 1955. Eis a data que os ventos do centro, num ápice, trouxeram à beira do Índico uma voz que tão bem ecoa Moçambique aos ouvidos do mundo. Antônio Emílio Leite Couto, ou simplesmente, aqui e em toda parte, Mia Couto. Falar do meu irmão Mia Couto é falar em grande parte da nossa infância, da nossa juventude e até dos anos em que amadurecemos. Nós éramos crianças próprias da nossa idade, muito traquinas, muito irrequietas. Coitada da nossa mãe, sofreu bastante connosco durante toda a nossa infância, durante toda a nossa juventude. E um dia estávamos a almoçar e o Mia, com uma calma própria dele, vem dizer: malta, vamos fugir todos que a casa vai pelos ares. O aquecedor era um aquecedor da casa de banho, era um aquecedor a gás, não estava a trabalhar muito bem e ele tirou o aparelho que ligava a mangueira ao esquentador e com um fósforo ligou a botija do gás e com o fósforo tentou ver se havia uma fuga de gás. Evidente que aquilo começou tudo a arder e de facto ia haver uma explosão. E a minha mãe, muito corajosamente e como boa mãe de família, queimou as mãos, mas conseguiu apagar a botija de gás. Conheço o Mia como companheiro de infância e companheiro de travessuras da escola. Conheço o Mia como irmão, e irmão de coração, se não irmão de sangue. E conheço o Mia como companheiro de trabalho também. Eu verti sangue pelo Mia, porque o Mia, como pacifista que era, aderiu muito cedo à moda dos cabelos compridos. Isto há umas décadas atrás não era tão pacífico quanto pode parecer hoje. E naquele ambiente de liceu e de escola havia sempre pessoas que se metiam com ele, que lhe chamavam menina, etc, etc. O Mia, como pacifista, raramente ligava, e então competia-me a mim como amigo levar-lhe a honra. Eu era um bocadinho mais, digamos assim, menos pacífico do que o Mia, e muitas vezes andei à pancada para defender a honra do Mia, ou melhor, a honra capilar do Mia. O Mia sempre teve um carinho muito especial por mim, sempre me tratou por meu velho. O mais interessante é que há dias atrás ele diz-me: olha, vou deixar de chamar-te meu velho porque a minha família decidiu nacionalizar-te e tu passas a ser meu irmão. Mia, tu és o meu irmão gêmeo, tens 60 anos e eu também. Estou-me a lembrar agora dos tempos em que tanto te criticavam e diziam que tinhas sucesso por ser branco. E criticavam-me a mim e diziam que eu tinha sucesso por ser preta. Exatamente as mesmas pessoas. São mesmo Tuahir e Suplício, suas personagens sábias que muito bem conseguem nos conduzir à configuração de um perfeito espaço ideal. Antes de ser um fenômeno das letras mundiais, como toda criança do seu tempo, Mia Couto estudou português, matemática e história. Mas, pelo que parece, foi nas ciências naturais que percebeu a sua missão. Eu era professor na Faculdade de Biologia e Mia Couto foi meu aluno. Mia Couto não só é escritor e biólogo também. Eu fui supervisor de Mia Couto quando ele fez licenciatura. Parabéns, Mia! Mia Couto é um artista multifacetado com pensamentos que o permitiram ser jornalista, diretor da Agência de Informação de Moçambique, da revista Tempo, um espaço de divulgação literária por excelência,
e do Jornal Notícias. Mia Couto tem uma frase que é conhecida por todos nós, que diz que cada homem é uma raça. Isto quer dizer que cada homem tem características que lhe são muito próprias, tem a sua singularidade. Pois, para mim, Mia Couto é uma pessoa que é capaz de vestir a pele de cada um de nós, é capaz de ler-nos por dentro, é capaz de traduzir as nossas realizações e os nossos anseios, os nossos medos e receios, é capaz de nos representar até. Uma das figuras mais importantes da nossa cultura, não só no campo da literatura, como também no campo das artes em geral, porque ele representa hoje o símbolo da comunicação, o símbolo da escrita, o símbolo da identidade moçambicana. Quando se chega à idade dos clássicos, são poucas as palavras para nós que convivemos consigo, do outro lado, na forja dos livros. Ao longo deste período, não só fizeste as tuas obras para si e para o seu nome, mas que partilhaste com alguns de nós e que não somos poucos. A minha vida com Mia intensificou-se no seu cruzamento quando ele começa a enveredar para o caminho da literatura como escritor e eu como professor de literatura. Digamos que temos nos alimentado mutuamente neste sentido. Foi um grande amigo do Mélago e penso que de todos os outros grupos, mas connosco ele trabalhou muito perto, porque nós também invadíamos muito o seu espaço, porque, pronto, ele foi a pessoa que, logo à partida, uma das primeiras peças foi dos contos dele, portanto, nós habituámos-nos a Mia. Em algum momento nos tratamos de pai postiço e ele tratava-me de filho, e devo agradecer porque, de facto, Mia é isto. Ele é esta pessoa que sempre esteve próxima. Ele é uma pessoa muito dada, se oferece, é uma pessoa que tem um valor inestimável para a arte, para a cultura. O Mia Couto, a obra dele, os prémios que tem ganho a nível internacional falam por si. Mia Couto é o mais conhecido de todos os escritores moçambicanos em Portugal, mas é também o mais internacional de todos os escritores moçambicanos, o que recebeu mais prémios internacionais, o que tem sido traduzido em mais línguas, publicado em mais países. Modesto e sereno, a sua obra impulsiona-lhe sempre aos holofotes da vida. Os encantos dos livros de Mia não se resumem naquilo que se diz, mas na forma como se diz o que se diz, na forma e na ousadia e na capacidade de o autor captar as diferentes estruturas linguísticas do seu povo. O melhor de Moçambique é a gente trabalhadora anónima que todos os dias atravessa a cidade em viaturas, transportados em condições que são uma ofensa à vida e à dignidade humana. Nesta ocasião que se celebra o 60º aniversário de um autor comprometido com a sua matriz cultural, eis o eterno reconhecimento de uma vida e obra que nos orgulha e engrandece. Neste tempo se comemora o aniversário de Mia Couto. Eu gostaria de mandar parabéns para ele, porque ele também é um pouco um autor que nos diz muito aqui no Brasil. Desejar muita sorte, desejar muita felicidade e à pátria, a toda a família, e que tenhas aniversários daqueles. Onde é que temos mesmo, não? Com muita honra. Queria-te agradecer as tuas palavras sempre, seja nas tuas dedicatórias dos meus livros, teus livros, ou seja, nas palavras que me dizes, nas palavras que trocamos quando te entrevisto, ou também nas palavras que tu escreves e que eu uso muitas vezes para exprimir melhor os meus sentimentos. Uma perspectiva mais simples, mais fácil. Uma perspectiva que seja Sim, estamos aqui os três, que é uma coisa rara.
não é? Sentámos os três tão queridos juntinhos, só te lembras do teu aniversário porque também é o aniversário da mãe, não é? És fantástico, maravilhoso. Sim, obrigada por tudo. Principalmente por teres 3 filhos lindos. Claro, essas são as verdadeiras obras de arte. Às vezes nós podemos estar super angustiados com alguma coisa e ele sabe sempre o que dizer e como nos acalmar. Parabéns, Mia. Tu és um bom avô, um bom escritor. Gosto muito quando tu brincas comigo. Gosto quando vamos a Bolano juntos. Quando vamos passear no rio. Parabéns, Mia. Adoro-te. Eu gosto de ti, um bom escritor, como O Gato e o Escuro que tu escreveste. Parabéns, avó Mia. Feliz aniversário. Eu gosto muito de ti. Chamar a música, luz é dos meus temas. Olá, Mia. Hoje é o nosso dia, é o dia 5 de julho, é o teu dia, é o meu dia, tem um significado tão especial para nós. É uma partilha de mais de 30 anos. O que eu tenho a dizer é realmente desejar-te o melhor dia possível e principalmente que continuemos a ter esta partilha outros 30 anos, outros 60 anos, o que for possível, sempre juntos com a nossa família, com este amor tão forte, tão intenso que temos vivido até aqui. Parabéns, avó Mia. Obrigado, Mia Couto. És a chuva pasmada que fortalece a nossa raiz do orvalho. Obrigado por nos levar consigo nessa viagem para além dos mares, da língua e do tempo. Muito bem, vamos continuar a olhar as notícias. 3 pessoas morreram hoje no distrito de